Fala galerinha, professor Gênesis Chagas, Geografia. Hoje a gente vai trabalhar algumas questões, beleza? Questões essas que são bem pertinentes no contexto daquilo que a gente vem estudando até aqui, nas nossas aulas teóricas. Então agora é um momento mais prático, onde a gente vai ler as questões, resolvê-las e possivelmente algumas dúvidas serão sanadas a partir dessas questões resolvidas. Tranquilo? Então vamos para a nossa primeira questão. Geografia aí, Gênesis Chagas. Questão 1. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu a partir do conceito de ecodesenvolvimento, sugerido durante a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O ano de 2015 ficou na história como o ano da definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trata-se da nova agenda de ação até 2030. Esta é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global. Então, eu já sei que a minha questão está trabalhando acerca do desenvolvimento sustentável. Então, parte do princípio que minimamente eu tenho que ter um entendimento sobre que desenvolvimento sustentável é esse, né? E aí vem falando sobre o contexto aqui das conferências mundiais, que a gente já viu sobre isso. E aí, nesse caso, vamos ver agora as opções que a gente tem. Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos citar: questão A, assegurar o acesso universal a serviços de energia, principalmente advindos de fontes renováveis, diminuir as taxas de natalidade, principalmente nos países subdesenvolvidos, com índices inferiores a 1%, permitir que o consumo de bens duráveis possa ter um alcance global, principalmente nos países desenvolvidos, ou acabar gradativamente com o efeito estufa em escala global, juntamente com a preservação da camada de ozônio. Vou dar um tempinho aí, dar uma pausa, né? Se você dar uma olhada na questão, quiser ler. E aí, vamos analisar a questão opção por opção. E aí é o seguinte, nós temos a resposta A, que traz assegurar o acesso universal a serviços de energia, principalmente advindos de fontes renováveis. Então vamos lembrar, fontes renováveis são aquelas que têm uma capacidade natural de se recuperar na natureza, né? Naturalmente e numa escala de tempo bem mais rápida do que as não renováveis, por exemplo. Resumidamente, as fontes renováveis trazem para a gente essas informações, né? Então, seria assegurar justamente o acesso a tudo isso, né? A esses serviços, e sempre atrelados às fontes renováveis, tá bom? Então, na B, diminuir as taxas de natalidade. Então, está atrelando que o desenvolvimento sustentável ele se preocupa com taxas de natalidade, de modo a controlar o planejamento familiar. Isso não é uma verdade, né, gente? Principalmente nos países subdesenvolvidos, com índices inferiores a 1%. O desenvolvimento sustentável ele não tem a ver diretamente com a política de controle de natalidade, de planejamento familiar, não tem nada a ver com isso, tá? Se pauta na questão do desenvolvimento, ou seja, ecodesenvolvimento, o desenvolvimento atrelado à preservação ambiental. Então aqui, nossa C está trazendo o seguinte: permitir que o consumo de bens duráveis, lembrando que os bens duráveis são aqueles, como o nome já diz, tem uma durabilidade maior, né? Então, carro, imóveis, enfim, eletrodomésticos, né? Então aqui nesse caso a gente está falando que seria a permissão que o consumo de bens duráveis possa ter um alcance global, ou seja, muito mais gente consumindo bens duráveis pelo mundo, como se isso fosse o objetivo do desenvolvimento sustentável, principalmente nos países desenvolvidos. Gente, primeiro que os países desenvolvidos são os que mais consomem, né? A sociedade de consumo é reconhecida a partir desses países desenvolvidos. E eles, com isso, levam esse modelo para todo mundo. Então, aqui a gente já está falando que esses consumos de bens duráveis, eles não vão ter um alcance global, principalmente nos países desenvolvidos, porque isso já é uma realidade. O desenvolvimento sustentável tenta trazer novas ideias contra essas ideias que são apresentadas na C. Então não tem nada a ver. Consumo de bem durável tendo um alcance global, como se isso fosse resolver a questão da preservação do meio ambiente, né? A ideia do consumo já vai contra isso. Então a resposta D, a alternativa D, traz o seguinte: acabar gradativamente com o efeito estufa
em escala global, juntamente com a preservação da camada de ozônio. Então, até aqui, se a gente lê meio com pressa, essa aqui parece muito convincente, porque ela diz, ó, acabar gradativamente com o efeito estufa em escala global, que é um fenômeno em escala global, obviamente, juntamente com a preservação da camada de ozônio. Só que o desenvolvimento sustentável, ele não está pautado somente nessas questões de preservação da camada de ozônio e supressão do efeito estufa. Não é isso. Ele, na verdade, está trazendo como ideia a ideia de desenvolvimento. Então, seria assegurar o acesso universal a serviços de energia, porque concordam comigo que todo trabalho, toda atividade econômica, tudo que a gente realiza precisa de energia? Então, ó, esse acesso ao serviço de energia ampliaria, portanto, a questão do desenvolvimento. E aí, nesse caso, seria sempre atrelado às fontes renováveis que a gente falou, que são as benéficas nesse sentido, quer dizer, as que apresentam menos malefícios, né? E aí, então, nossa resposta correta é a A. Beleza? Serviços de energia assegurados a todo mundo, né? Só que esses serviços, obviamente, oriundos de fontes renováveis. Belezinha? Então vamos dar continuidade à nossa segunda questão, que traz o seguinte: desenvolvimento sustentável refere-se a um modelo de desenvolvimento econômico que busca conciliar o crescimento da economia com a conservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida da população mundial, sobretudo da parcela mais pobre. Portanto, a questão 2 ela meio que responde e complementa a questão 1. Se alguém ficou com alguma dúvida acerca do conceito de desenvolvimento sustentável que a gente acabou de falar, o enunciado dessa questão aqui já traz para vocês o significado do conceito. Vou dar um tempo para vocês darem uma olhada, copiarem, dar uma pausa. E, obviamente, eu aconselho que façam isso, porque é o que eu falei, ó, a questão 1 e a 2 são muito parecidas, de modo que a 2 responde o que traz como definição do conceito que está sendo trazido na 1. Então, aqui é a referência do texto que está sendo utilizado na questão, e vamos agora nos deparar com as opções que a gente tem. Então, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça. Então, a gente está querendo saber agora qual que é a ameaça ao ambiente global, dentro desse contexto do desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. Acelerado crescimento da população dos países mais pobres, elevando substancialmente o consumo dos recursos naturais e a emissão de gás de efeito estufa. B. Distribuição desigual dos recursos naturais entre as diferentes regiões do globo, acarretando o uso expoliativo desses recursos, principalmente por parte das nações mais carentes. Vamos ver as nossas outras opções. C. Disseminação dos padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países mais ricos, os quais acarretam, por exemplo, elevado consumo de recursos naturais e grande poluição do ar e dos recursos hídricos. Ou D. Recusa dos países desenvolvidos e emergentes em realizar investimentos em matrizes energéticas renováveis em virtude da baixa relação custo-benefício para o desenvolvimento econômico e tecnológico de seus países. Ou E. A ausência de um consenso entre os membros da comunidade científica mundial acerca das verdadeiras causas do aquecimento global, as quais oscilam entre causas naturais e causas relacionadas à ação humana no meio ambiente. Então, mais um tempinho para vocês darem uma pausa, copiarem, darem uma olhada, uma analisada, pensarem, repensarem. Vou voltar nas opções anteriores, onde a gente vai desconstruindo agora a partir da proposta da questão. Então, a questão A, a alternativa A, está falando que a principal ameaça ao ambiente global seria esse crescimento da população nos países mais pobres, de certa forma, elevando substancialmente o consumo de recursos naturais e a emissão de gás de efeito estufa. Gente, foi o que a gente falou na questão anterior. Os principais responsáveis pelo consumo, pela produção de lixo, por tudo isso que a gente tanto critica, e esses recursos naturais sendo cada vez mais suprimidos, e esses gases de efeito estufa cada vez mais sendo emitidos, não é por conta das populações mais pobres e o crescimento delas. É por conta dos países desenvolvidos e as suas sociedades consumistas e capitalistas, urbano-industriais.
tá? Então, eu não posso atrelar o crescimento populacional como um problema. Claro que isso vai, obviamente, trazer consequências para a produção de alimentos e, enfim, para o funcionamento e manutenção da sociedade em um determinado espaço geográfico, num determinado recorte, mas eu não estou dizendo que a principal ameaça ao ambiente global é o crescimento da população de países mais pobres, gente. Entende? Não tem essa relação. Aí a B, distribuição desigual dos recursos naturais seria uma ameaça entre as diferentes regiões do globo, acarretando o uso expoliativo desses recursos, principalmente por parte das nações mais carentes. Então, mais uma vez, tentando culpabilizar as populações mais carentes. Isso é uma pegadinha, né? Porque, infelizmente, a gente tem o senso comum, né? E algumas informações que são passadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nos fazem pensar que o problema do mundo e do meio ambiente, etc., está atrelado à pobreza, né? Como se as populações mais pobres, os países subdesenvolvidos e as nações mais carentes fossem as responsáveis por isso. Tirando da reta, então, os países desenvolvidos, da reta de culpa, né? Então, nesse caso, a gente não pode aceitar isso, beleza? Então, não caiam nisso. Vejam que duas alternativas estão tentando levar a gente para esse erro. E aí, vou passar aqui, portanto, para outra C, a D. E aí que diz o seguinte, a C, disseminação dos padrões de produção e consumo. Disseminação, eu disseminar isso pelo mundo, eu espalhar essa ideia pelo mundo, né? De forma que eu amplio, tá? Uma ampliação desses meus padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países mais ricos, os quais acarretam, por exemplo, elevado consumo de recursos naturais e grande poluição do ar e dos recursos hídricos. E aí? Eu já vou marcar essa C. Por quê? Tá? Desconstruindo o que a questão tenta te fazer marcar, tá? Então, quem dissemina padrão de produção e consumo não é país pobre, não é país subdesenvolvido. Quem dissemina esse tipo de modelo, esse estilo de vida, essa sociedade de consumo, esse modo, né, esses costumes que a gente tem, são os países desenvolvidos, gente. Estados Unidos, Europa, Japão. Então, nesse caso aqui, esse estilo de vida que chega pra gente, né, ele vai acarretar o elevado consumo de recursos naturais para que alimente esse sistema, tá? E isso vai gerar grandes poluições e, obviamente, alguns problemas aí em termos dos recursos hídricos. Então, lembrando que esses países geralmente são aqueles, né, que nas conferências, nas reuniões, enfim, estão sempre aí precisando renovar os seus compromissos, já que eles são os principais que poluem, né, os poluentes. Então, aqui a D e a E são erradas, né? Aqui a gente está falando, recusa dos países desenvolvidos e emergentes em realizar investimentos em matrizes energéticas renováveis. Sabe que isso acontece, inclusive no Brasil, a gente tem uma matriz energética muito rica. Aí fala sobre a questão da relação de custo-benefício para o desenvolvimento econômico e tecnológico de seus países. Obviamente que isso não está atrelado somente a questões econômicas, né? Questões físico-naturais também. Nem toda fonte energética eu tenho disponível em qualquer país, né, gente? Então isso é uma questão a se considerar. A questão E fala sobre a ausência de um consenso entre os membros da comunidade científica mundial. Tudo bem que você tem essa divergência, mas, gente, essa questão das causas do aquecimento global oscilando entre causas naturais e relacionadas à ação humana no meio ambiente. Claro que hoje a gente tem uma disputa de narrativas acerca da questão do aquecimento global, mas, né, na geografia e dentro desse contexto do meio ambiente, dessa temática, a gente trabalha justamente que o aquecimento global ele vai ser um fenômeno natural, porém potencializado pelas ações antrópicas dos seres humanos. Então, não é que o problema que acarreta no ambiente global vai ser a ausência de consenso entre os membros. Não, isso é uma questão de discussão, né, teórica, mas o que vai causar mesmo esses problemas, obviamente, vai ser tudo isso que a gente vem falando, por exemplo, na C, tá? Então, gabarito da 2, C.